médiuns. A lição de hoje é mistério da mediunidade. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe és isso concedido. Então vamos ter a dissertação. Tem uma vírgula ali que dificulta. Eu entendi também muito bem, não. Ao que respondeu, não, isso aqui é um versículo aqui, eu queria ouvir o que versículo. os discípulos perguntam por que Jesus fala em parábola. Aí ele está aqui, ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Por que, cara, que eu perguntei? A situação que a gente sempre discute aqui em relação ao Miramês. E você vê que ele sabe, né? Ele sabe o mesmo que os ascensionados sabem, mas ele, na hora de falar, ele não usa a fala deles, né? Eu acredito que é por isso que as pessoas que estão ouvindo o Miramês não estão ainda naquele nível de entender. Né? Teve uma pergunta que foi feita a Saint Germain, que ele respondeu, essa pergunta eu não posso responder. Aí eu falei, ué, por quê? Eu nunca vi, eu não lembro nem qual foi a pergunta, mas ele chegou essa resposta. Eu não posso responder, eu não quero responder, eu não posso fazer isso. E foi uma pergunta assim aí. Provavelmente por isso, né? Queria falar e ninguém ia compreender o que ele estava falando. Ou poderia mudar o sentido da proposta. Da proposta ali. Então vamos aqui ao ponto de vista do Miramês. Através da mediunidade, muitos mistérios se tornam conhecidos, porque é dado muito ao sensitivo para que penetre no invisível. Todavia, outro tanto lhe será pedido na ordem educativa e disciplinar. A responsabilidade cresce com o crescimento dos dons espirituais. Quando um senhor coloca uma enxada nas mãos de um trabalhador, não o faz para que ele fira o seu companheiro, e sim para o preparo da terra, visando o plantio, o crescimento, a colheita. No labor mediúnico ocorre o mesmo processo. Os dons espirituais são ferramentas legadas ao seu portador em engenhosa missão de abrir o solo dos corações, guardando nele as sementes das virtudes evangélicas, onde o crescimento e a frutificação pertencem a Deus, na vigilância de Jesus. Portanto, educar a mente, educar a mediunidade é usar bem as ferramentas divinas, fazendo a sua parte no concerto fraternal da humanidade. Mistérios sempre existiram e nunca deixarão de existir. Eles estão, de certo modo, ligados à evolução. Cada avanço que dermos no saber são véus que caem, sem que o infinito possa dizer sobre o resto a desvendar. O maior mistério indecifrável do universo é Deus. Mistério esse que só a ele cabe aquilatar. A mediunidade é uma das coisas secretas de difícil explicação. Para compreendê-la mais ou menos, temos de visá-la, sentindo todos os seus impulsos, estudando as suas sequências e comparando-as com as leis que palpitam no universo. Por que ele fala nesse mistério? Né? Esses mistérios são verdades. Essas verdades, como ele disse, é de acordo com a nossa expansão de consciência. E muitas das vezes a gente já tem isso tudo já conhecido dentro da nossa consciência. Mas, tanto é quando a gente ouve uma mensagem que aquilo balança, aquilo é como um eco
que já estava lá dentro e a gente consolida ali. Pô, isso é verdade. Pô, isso tem coerência. Mas porque a gente já sabia aquilo antecipadamente. Mas a gente não consegue na nossa linguagem, não na nossa linguagem, a gente não consegue se relacionar com a mente, o coração e os nossos registros esse dessa encarnação e de outras. Por que a gente não consegue? Porque a gente está muito preso à mente, está muito preso a esse plano matéria aqui, aos problemas do dia, aquilo que a gente vem estudando, né, de não se concentrar. A gente fica muito preso à mente, a gente quer uma solução plausível ao cartesiano, ao normal desse mundo. Mas a gente, nessa nossa linguagem, a gente tem essa comunicação com o coração, com a mente, com os registros, porque a gente não é o coração, a gente não é a mente, a gente é o que tem o coração, que tem a mente, que tem o registro. Mas só que a gente passa aqui meio alienado por estar nessa euforia do materialismo, da vida, do material, de respostas cartesianas que a ciência comprove. Não, isso aí não dá. Porque e tem muitos ascensionados, muitos esotéricos, colocam formas de você trabalhar essa comunicação com o coração, porque o coração fala com a gente é que não fala com o coração. O coração sabe a hora, o momento das coisas certas, mas por a gente não ter aquela comunicação diária ou saber se comunicar na hora certa com o coração, a gente vai usando só a mente. E essa linguagem é interessante que muitos místicos colocam. Você tem que procurar o vazio. Quando você estiver conversando com uma pessoa, aquela pessoa não existe. Aquela pessoa não tem importância. Aquela pessoa é o vazio. E o que é o vazio? O vazio é um espaço que está em você, que ali está o tudo. Ele é o vazio, é o nada, mas ele tem um tudo. O que é aquele tudo? É infinitas possibilidades dentro da energia daquele espaço vazio. Você, no teu lado mente, você quer uma mensagem que tenha coerência. E aí você fica preso na mente. O coração está naquele vazio também. Porque aquele vazio não é ele. Ele é o nada. Ele vai vir uma ressonância, sabe? Do que você viveu e tal. Mas aquilo tudo é experiência. O que importa, o que você vai fazer é em cima da mensagem do vazio. E o vazio são energias de infinita possibilidades. Então você entra no vazio, e no vazio, se você se aprofundar, você só vê uma coisa: você. Que sempre se fala, não é o outro. É você. Mas você vai para o vazio, e no vazio tu vê o reflexo seu. E naquele reflexo seu, e no vazio, o vazio é o tudo. E você tem ali as mensagens certas para ser empregada. Só que a gente não trabalha isso. Eu comprei agora um livro do Rossandro... Rossandro Sobrinho, acho. Eu vou até ver se tem alguma mensagem que seja coerente com o estudo de amanhã, ou de hoje, eu trago amanhã. Como eu recebi agora, eu li só a introdução. Pô, já adorei. Não, pelo título eu acho que é Mente Vazia, não, Encontradamente, alguma coisa, Se Desligada, alguma coisa assim, que eu olhei o título. Eu estava procurando alguma coisa, quando eu olhei o título e estava barato, R$12 sem frete, né? São 20, 26 reais. Aí fui e comprei. E veio com essa mensagem para vocês, esse autoencontro, mas um autoencontro embasado numa coisa real. Não esse autoencontro de tu ficar ali e não saber iniciar o processo, entendeu? Aí, quer dizer, eu comecei só o iníciozinho, já foi maravilhoso. Então a gente tem que entender esse processo de a gente encontrar
esse espaço para se comunicar com o coração e saber, porque o coração é a energia mais poderosa, é a linguagem mais assertiva que a gente tem, mas a gente bloqueou essa linguagem com o coração por causa do encanto com o material, com a mente, e a gente está assim, não, tem que ser uma coisa da ciência, tem que ter isso, tem que ter o respaldo daquilo e tal, mas a gente é energia, e tudo que vem ao nosso encontro é uma ressonância nossa, mas a gente não acredita. E essa ressonância nossa é o que a gente semeou ontem. E é o que a gente falou da semente da semana passada, que é germinar para o amanhã. Então, essa mensagem do coração hoje é para o amanhã vir e criar aquelas possibilidades que a gente nem imaginava, mas pode vir de acordo com esse meu autoencontro, esse minha linguagem com o coração, essa minha presença lá nesse vazio, que não é vazio, é o todo. Então, é esse tipo de situação que vai deixar a gente mais expansivo, mas a gente só vislumbra a comunicação e não começa o processo, né? Então, vamos continuar aqui. A mediunidade é uma das coisas secretas. Deixa eu pegar aqui cadê a mediunidade? A mediunidade é uma das coisas secretas de difícil explicação. Para compreendê-la mais ou menos, temos de vivê-la, sentindo todos os seus impulsos, estudando as suas sequências e comparando-as com as leis que palpitam no universo, pois ela é igualmente um mistério que se estende ao infinito. O médium, a princípio, é como um animal que deve ser subjugado, escravizado pelo freio e pelas rédeas, e ouvirá coisas estranhas de quem o comanda, mas com o tempo compreenderá os seus deveres diante dos compromissos. Paulo, quando falava em Atenas acerca de certos mistérios do cristianismo, alguns ouvintes quiseram saber o que vinha a ser aquilo que um varão falava com tanta eloquência. Nos Atos dos Apóstolos se encontra registrado, capítulo 17, versículo 20, o seguinte: posto que nos traz aos ouvidos causam estranhezas, queremos saber que venha a ser isto, mas não era do que a ciência da mediunidade dilatava em Cristo, era a força de Jesus sublimado à engrenagem psíquica do homem, eram os seus dedos divinos tocando os ouvidos das criaturas, era o mestre dos mestres abrindo a maior das universidades do mundo, onde os fundamentos eram por primazia saber e amar. A amplitude dos dons espirituais turvou o raciocínio. A amplitude dos dons espirituais turvou o raciocínio e convidou-o a buscar respostas em outra dimensão. O enlevo, ou quer dizer, o êxtase das visões, chega a desnortear a razão, onde a fé e a esperança conservam a serenidade. É legal que ele põe aqui de uma forma meio romântica, exatamente o que eu estava querendo dizer aqui, né, mano? O bom médium não é o médium velho em idade física, e sim o sensitivo idoso espiritualmente falando. E quanto mais ele desvenda os mistérios do bem, mais lhe é dado em segredos a desvendar. Muitos povos são meio surdos e um pouco cegos a respeito das leis que sustentam a harmonia universal, que nos dão o direito de viver, que nos levantam ao encontro do amor. Falta para isso maturidade. O Evangelho verdadeiramente
está cumprindo as Escrituras ao ser conhecido por todas as criaturas. Já é um passo para que ele passe a ser compreendido, e na compreensão é outro passo para que ele possa ser vivido. Só nesse último estágio de ser vivido é que se processa o reino de Deus, ou seja, a paz na consciência. Aos discípulos novos de Jesus que seguem essa linha traçada por Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância, serão concedidas muitas coisas excelentes para lhes ajudar no conhecimento de mais verdades que antes eram mistérios. E aí ele repete aqui, ao que respondeu, porque vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhe é isso concedido. Guardado aqui já não tem a vírgula, lá no início tem a vírgula. Para atrapalhar. Ou não? Eu acho que não é vírgula não, é do papel. Né? Pode ser. É do papel. Então a gente tem uma mente, a gente tem um coração, a gente tem esse registro, mas ele não comanda a gente, é porque nessa euforia do material, do físico, a gente deixa ser comandado pela mente. Né? Vou pedir o Valdemir para fazer a prece inicial. Pode ser. Pode. Como a gente sempre pede, né, a Deus as bênçãos, né, do entendimento, da compreensão, expressando também nosso agradecimento por mais uma tarde de reunião onde estamos buscando, né, as nossas falhas, as nossas deficiências e um modo de nós nos corrigirmos para alcançar esse estado de equilíbrio, né, físico, mental, espiritual. Que essa reunião possa também, né, atrair os bons, os irmãos de luz, e que possa se espargir pela humanidade o esclarecimento necessário para que consigamos, né, fazer essa tão necessária e desejada transformação ética, moral e espiritual. Que todos participarem da reunião possam se sentir bem e incentivados, né, a praticar, que é o fundamental, é o principal. Que Deus abençoe a nossa palavra de hoje. Sim. Vamos sair no lugar 176. Então vamos para a segunda parte do livro dos médios, capítulo 14, dos médios. Não, agora estamos no capítulo, no item 8. Médios pneumatográficos. Médios pneumatográficos. Então, e é extenso, né? É extensinho, mas não é tão grande. Dá-se esse momento aos médios aptos a deterem a escrita direta, o que não é dado a todos os médios escreventes. Esta faculdade, até o presente, é muito rara, se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experimentação pode fazer conhecer se a possuir. Pode-se, pois, experimentar e também se pode perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta ordinariamente colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer ou designado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, algumas vezes mais.
A prece e o reconhecimento são condições essenciais, por isso pode-se esperar como impossível a obtenção de alguma coisa em uma reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Aí ele me pede aqui para ver a teoria da escrita direta no capítulo 8. Então vai vir lá na frente. Ah não, já passou. Então a videomatografia seria essa escrita direta também. Então ele põe aqui que naquela época era muito difícil a escrita direta, né? Trataremos de modo especial dos médios escreventes nos capítulos seguintes. Então, vai vir mais coisa aí. Vamos aqui ao ponto de vista do Miramês a respeito desse ponto aí, né? Então, estamos no capítulo 11, Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 14, é a pergunta 177. E agora vem médios pneumatográficos. Então vamos aqui ao ponto de vista do Miramês. Estamos dispostos a falar dos muitos dons mediúnicos cujos poderes estão plenamente em vigor nos trabalhos espíritas, com rendimento nos serviços da doutrina. Por ser de pouco aproveitamento na sua função, são raros os médios pneumatógrafos. Esse tipo de mediunidade produz a escrita direta, ou seja, o espírito não usa a mão do medianeiro, coloca-se o papel até mesmo distante do médium e a escrita se faz com um concurso direto e ostensivo do mesmo. Então aí já não é a psicografia, é um ramo de mediunismo de efeito físico e não deixa de ser útil na comprovação da existência dos espíritos para aqueles que não acreditam na comunicação dos mesmos depois da chamada morte. No entanto, esse tempo de comprovação pelo fenômeno já passou e a doutrina dos espíritos avança com o progresso, levando as criaturas a mensagem de vida e de conscientização de que devemos despertar os dons de ouro nos nossos corações, capazes de se libertar de todos os males de que a ignorância é portadora. É de interesse comum saber que a missão do Espiritismo faz frente à renovação do homem, para fazer desaparecer o homem velho e surgir um novo homem cheio de sabedoria e de amor, um homem renovado em Cristo para o bem de todos. Muitos tipos de mediunidade tiveram seu tempo, foram um ensaio para que outras surgissem no esplendor da vida, colocando os dois mundos em perfeita sintonia espiritual. Na escrita, nos dias que correm, usa-se a psicografia juntamente com a audição, por vezes a telepatia, a visão astral e a transmissão direta e contínua de mensagens e conteúdos de livros pela sensibilidade dos valores internos do medianeiro, para depois ele ir repassando para o papel com a orientação direta do plano espiritual. Esses recursos mediúnicos são coadjuvantes da mediunidade específica de escrever. Para que a psicografia fique completa na sua missão de dar notícias do mundo espiritual para os encarnados. Com o tempo, eles vão crescendo e mostrando valores que suplantam o próprio raciocínio. Ninguém faz médium, no entanto. O exercício mediúnico faz crescer a mediunidade, desde quando o medianeiro é sincero nos seus propósitos. Cabe a todos os instrumentos dos espíritos procurarem a verdade e serem verdadeiros em todos os aspectos dos seus trabalhos, sem nunca esquecer Jesus nas suas meditações, sem nunca esquecer a oração nos seus trabalhos, sem nunca esquecer
que em primeiro lugar está Deus, obedecendo às suas leis imutáveis. Hoje não passa por nossas mentes convencer tal ou qual irmão endurecido. Porque para ter as provas da existência de Deus, basta vislumbrar por poucos instantes aquilo que não foi o homem quem fez. Para aceitar a existência dos espíritos, basta examinar a si mesmo, suas reações, o sono, a fonte dos pensamentos, a inteligência. E para ter a certeza da comunicação dos espíritos, basta ir de casa em casa, pois em quase todas elas tem-se um fenômeno para contar sobre os próprios familiares que dela já partiram. O Espiritismo não perde mais tempo com o que já foi confirmado pelo tempo, retomando agora seu principal objetivo de cuidar do homem nas suas principais reformas, ajudando o tempo a fazê-lo com habilidade. Transmissão telepática está se aperfeiçoando de modo que o médium do futuro possa sentir a inspiração pura e falar tanto quanto escrever as páginas mais belas que a mediunidade ofertará à criatura espírita, sem intervenção dos instrumentos mediúnicos e do próprio ambiente. Tudo caminha para a perfeição. É legal isso aqui, que a médium que recebe a comunicação lá dos ascensionados, ela fala que aquilo não é mediunidade, aquilo é telepatia. Eu falei, qual a diferença? Está recebendo a comunicação que não é dela, de outro. Então é querer botar um verniz ali para dar um brilho maior. Se nada acaba, tudo se transforma para melhor, assim também os espíritos. E são eles mesmos que estão em intenso trabalho de aperfeiçoamento das transmissões das mensagens para os homens. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Timóteo 4,16. E ele continua, fazendo do modo que a doutrina espírita te indica, salvarás pelo conhecimento da verdade a ti mesmo, como Paulo disse a Timóteo, e darás toques de luz na consciência alheia de como se salvar também. A mediunidade é um instrumento valioso no despertamento dos valores do espírito, de modo a toda a sociedade humana participar do banquete espiritual que Jesus está ofertando à humanidade. Que assim seja. Pneumatografia. Você chegar dentro do espiritismo, como muitos chegam, entendeu? Você ser jogado ali para o trabalho mediúnico, é muito complicado. Eu, quando comecei, a dona agora você é médium. Eu falei, como médico, professor, que eu não sinto nada, entendeu? Sei lá, vem as ideias. Não, porque você vai ser experimente, não sei o que, aquela conversa toda. Aí eu comigo mesmo, a Dileuza trabalhava numa indústria em paciência de elevador, então ela tinha uma caixa de ferramentas. Eu tirei tudo que estava dentro da caixa, era com cadeado, botei papel e lápis e falei assim, eu só vou seguir nisso aí se tiver alguma coisa escrita aqui dentro. E aí eu deixei, ficou por um bom tempo, até que ficou no esquecimento, que ela não usava a caixinha. Um ano depois, sei lá quando, aí, entendeu? Não sei se foi num passe, não sei se foi num outro local que eu fui, aí alguém mencionou esse fato, entendeu? De eu ter, espírita, né? De eu ter feito essa, como é que eu vou fazer? Esse desafio, né? Da espiritualidade. Mas por quê? Por desconhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Então, provavelmente tivesse, ele ia ver por um outro ângulo, né? Mas a dúvida fica ali, se ele não falasse lá, você ia ter que ficar ali esperando dali, mas
de qualquer forma, ele te deu o aviso e não precisou escrever, né? Não, foi, com certeza. Não, e com o correr do tempo, depois desse 1 ano, eu já tinha pegado alguma coisa, eu já tinha... A verdade é que a espiritualidade quer que a gente atenda de uma forma uniforme. Não é, né? Cada um está embasado em cima da tua crença. Um é mais científico, o outro não, o outro é mais místico, mas de qualquer forma todo mundo vai para se dar bem. Não vai querer entrar em terreno que pode se arrebentar ali na frente, né? Meu objetivo ali não era nem nada de medicina. Meu objetivo ali que eu estava num desespero danado. Queria se livrar da perturbação, né? Mas aí eu falei assim, não, mas se tem esse negócio aí mesmo, eu quero saber como é que é, pô. Eu também fui meio parecido, mas de forma diferente. Eu nunca, sempre coloquei que não acreditava em Deus. Quando eu ouvi uma mensagem que ocupava alguns espaços, aí eu falei, pô, eu vou fazer um curso disso aí, dessa macumba aí, vou ver o que é isso. Porque até então o catolicismo e o protestantismo não me dizia nada. E até eu ia para a Umbanda, eu ia lá para fazer companhia à minha mãe e olhava aquilo lá e ficava, o que é isso? O que é isso? Porque eu sei que minha mãe não está fingindo para mim. Minha mãe não vai estar ali recebendo ali uma entidade criança, né? Me lambuzando, falando ali que nem um bebezinho e brincando. Mas o que é essa macumba aí que eu não estou entendendo? Por não ter esse conhecimento do mundo espiritual e ter aquele lado, sabe, bem polarizado de Deus e o diabo, e tu não saber ali, e aí? E a ligação um do outro, como é que faz? As subcamadas, ninguém diz nada, ninguém fala nada, aí tu fica ali leigo, né? Então, no centro ali, o Luz e Caridade, fui fazendo os cursos, mas de antemão me deixava assim meio contrário, era a atitude das pessoas ali. Os ícones ali faziam comentários às vezes, como eu também às vezes não aguento aqui, não tenho paciência também, chuto o pau da barraca, mas aquilo ali entra com a porta, que não dá porque eles querem criar uma barreira para tu ir para a sessão mediúnica, para tu fazer naquele departamento ali, naquele outro. Falei, pô, vou ter que, quando desencarnar que eu vou virar santo. É engraçado que, pô, o caminho, no caso nosso, aqui foi o contrário, porque você ia no centro espírita e se percebesse, no centro espírita, na casa, né? E se percebesse que você tinha algum dom, sei lá o quê, aí já te jogava sem a instrução. Então não botavam barreira, era o contrário. Só que você ia sem conhecimento nenhum. Então, quer dizer, a gente cresceu dentro de casas espíritas. Frequentei a igreja católica quando a gente era criança, porque era tia, não sei quem que levava, mas depois quando a gente começou a tomar consciência, nós tínhamos um tio aqui que é espírita, praticante, aquela coisa toda, né? E qualquer problema que a gente tinha, ia recorrer à espiritualidade, ele que era o médium, ele que dava paz, ele que levava, né? Era um cara sério, levava muito a sério. Mas, assim, conheço instrução nenhuma. E o livro que eu li que deu mais, assim, falou de uma forma aberta e, assim, deslumbrada da mediunidade, foi aquele cara que o pessoal dizia até que roubava e tudo daquela instituição ali Del Castilho, que é ecumênica. LBV. Um livro dele falando da mediunidade, aquelas pessoas que, tanto os encarnados e desencarnados, eles são enfermeiros e médicos espirituais. Eles se dão ali, eles entram numa disciplina, num comportamento todo pacífico para aquela harmonia, aquela energia de se desenvolver. Eles são pessoas muito acima do normal, em cima daquele trabalho. Eu falei, caramba, eles não são espíritas, do outro lado. Estão ali falando do trabalho mediúnico. Ele, que era o presidente lá, eu esqueci o nome do cara. Aí, muito legal, eu falei, pô, nunca li um livro. Eles não tem reuniões mediúnicas, não. Pô, quem me encantou foi o Leon Denis, cara. Leon Denis, quando eu vi, eu disse, é isso aqui que eu sou. Você me deu o livro do Leon Denis. O Segredo do Destino e da Torre.
Mas agora tem 3 livros. Eu lembro que uma vez eu falei aqui, né, que eu só tinha lido um, eu só li um. Aí eu tenho os 3 separados, porque é grande demais os 3, né, mano? E eles fazem um livro até que não é tão grande, mas a letra é tão miúda, o que eu tenho é assim, a letra é tão miúda, eu nunca li aquele livro. Eu comecei, mas a letra é tão miúda que eu desisti. É porque o Leão Denis vai muito pelo lado filosófico, né? Muito legal, muito legal. Mas quando é partilhado, é melhor você ler um, depois ler outro, agora ler os 3 juntos, pô, uma letra minúscula. Então vamos agora entrar para o lado mais meditativo, mais consciencial, mais eu comigo mesmo. E nessa conversação vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus aqui conosco e confabular com ele. Mestre Jesus, espero que possamos ter essa sintonia de conseguir mandar mensagem ao Senhor. Agradecemos de antemão esse domingo, esse sábado à noite chuvoso, gostoso, por estarmos aqui no intuito de expandir consciência, de entender o que não tínhamos um mínimo de base para compreender. E mais ainda, que possamos executar de forma bem agradável, entendendo que a luta é eu comigo mesmo, o outro é apenas uma pessoa adjacente, uma pessoa que está ali ensinando uma necessidade, uma mensagem necessária para mim, e que eu possa ter a paz para poder ouvir o coração, para poder entender que no silêncio eu construo tudo, e do silêncio sai a atitude cristã, e que a paz possa ser essa realidade na consciência de todos, encarnados e desencarnados. E assim só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta, mas essa confraternização entre irmãos, que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao estado consciencial. E agradecer ao nosso irmão maior, Mestre Jesus, agradecemos por esse banquete espiritual aqui formado, por essas comunicações em forma de conceito, e que possamos quebrar a barreira do diálogo dentro de nós mesmos, que possamos compreender e conseguir falar de forma aberta, tranquila, com a nossa mente, o nosso coração e os nossos registros, para poder pregar a palavra mais sábia, mais aquilatada de amor, que queremos para o nosso próximo, para nós mesmos. E assim, só temos mais uma vez a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos. Rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem? Vamos lá. A chuva caiu na hora certa. Parou. Tudo bem, mano? Tudo. Tem comunicação, Rodolfo? Então, cara, assim,
durante essa finalzinho da reunião aí, parecia que eu estava num lugar onde tinha muitas pessoas e aquele empurra, uma confusão, sabe? Eu não sei se é criação minha mesmo ou se realmente foi um fato que aconteceu, que está acontecendo, né? Agora só vejo. Me lembra bem lá no Oriente Médio, né? Caindo comida do chão, do teto, mais ou menos, aquele desespero, as pessoas ali, um puxando, sabe? Crianças e tal. Pode ser até influenciado por isso aí mesmo, que me parece, né? Mas eu vou ver se eu consigo ler aqui, fica meio. Alma querida, remove do teu coração a relva seca do orgulho, da vaidade e da paixão. Deixa florescer aí dentro do teu ser as plantinhas ainda frágeis da humildade, do perdão, da solidariedade. As mágoas são ferrugens que corroem. Tá aí, rapaz. Corroem, não sei o que lá, minúsculas do bem, que é uma palavra que eu não entendo, minúsculas do bem, que é o único antídoto ao mal. E se você tranca as portas do coração e da mente para a verdadeira mensagem que ensina, eu acho que sem amor, só dor sobressai, jamais você conseguirá ser feliz. Hoje, a relva seca do desamor é uma realidade. Mas você e só você pode semear, regar com paciência, aceitar os açoites e investidas do ego e resistindo vencerás a ti mesmo. Muito antes do que imagina, flores de esperança se transformarão em frutos saborosos de alegria e paz. Resista, persista, faz acontecer. Eu acho que isso aqui é para mim, porque no final está irmã Osada, para você. Também serve para mim. Achei até que era para mim. Então. Tem. Pai, muito obrigado por estar aqui e poder fazer parte dessa reunião. Só tenho que pedir ao Mestre Jesus por tudo que vem aqui receber. Obrigado, pois com todo esse estudo que aqui só enriquece a cada dia mais e posso saber muito mais que antes, quando aqui cheguei. É com muita alegria e amor que eu espero este dia para aqui estar. Eu digo que hoje eu sou outro, pois eu era muito livre em relação ao mundo em que eu encontro. E hoje a minha história mudou. Eu agradeço ao Espírito que me trouxe aqui, pois eu acompanhei e vim e vi como que era. E hoje sei que ele está na parte espiritual também, mas ainda não tive oportunidade de encontrar. Só sei o nome dele, que é Mauro, um ser muito bom, que não demonstrava, mas de grande coração. Esta casa é a que eu mais me afinizei e peço sempre que o Senhor me conceda a estar sempre aqui estudando. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Que a paz de Deus esteja com todos. Eu só vim aqui para agradecer as orações que aqui foram feitas por mim. Já saí do lugar onde
me encontrava onde se encontravam os meus restos mortais e hoje estou num lugar bem mais tranquilo. Eu recebo muitos passes e toda a assistência dos amigos de Branco. Bem, eu acho que são médicos, pois eu me encontrava muito doente. Eles também me dão uma água para eu beber sempre. Bem, muito obrigada a todos e que vocês recebam tudo em dobro o que por mim fizeram. Assim seja. Então, para encerrar mais uma noite de estudo. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa,